Olá, pessoal. Eu sou a professora Jossana Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologias da UFRN, e a gente vai começar nossos estudos sobre eletricidade aplicada. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai relembrar alguns conceitos, algumas leis, algumas nomenclaturas que são importantes no estudo da eletricidade. Mas eu quero que vocês foquem, né, em entender bem qual a diferença entre corrente de ramo e corrente de malha, porque isso vai ser essencial, né, na aplicação de alguns métodos de análise que a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, vamos nessa. A gente vai começar relembrando a primeira lei de Ohm, né? Que é a famosa equação V igual a RI, tensão igual a resistência vezes corrente. Então, o que Ohm diz na sua primeira lei? Diz que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão e que é inversamente proporcional à resistência, tá? Então, é isso que está claro na equação, tá bom? E, consequentemente, né, a partir dessa primeira lei de Ohm, a gente pode reescrever a equação da potência. Né? A gente sabe que a potência nós obtemos a partir da relação entre tensão e corrente. Mas, como a gente tem que a lei de Ohm, né, diz que V é igual a RI, então, se a gente, na equação da potência, substituir, por exemplo, a tensão, então a gente pode dizer que P é igual a RI ao quadrado. E, por outro lado, se nós substituirmos a corrente, né, por V sobre R, a gente pode também dizer que essa potência é a tensão ao quadrado sobre a resistência, tá? Tudo isso como consequência da primeira lei de Ohm. Bom, então, relembrando alguns elementos de circuitos que nós vamos precisar, né, que nós trabalharemos com eles daqui para frente. Os mais clássicos, né, que eu imagino que vocês lembrem, né, são os resistores, os capacitores e os indutores. Esses três são elementos passivos, tá? Ou seja, elementos que não adicionam energia ao sistema, tá? O resistor ele dá uma medida, né, dá uma ideia pra gente de qual é a dificuldade da passagem da corrente elétrica, tá? O capacitor e o indutor, eles também têm essa característica quando a gente percebe eles como impedância, que é uma coisa que a gente vai estudar mais lá na frente. Por enquanto, a gente vai focar em capacitor e indutor sob o ponto de vista de energia. Então, tanto o capacitor quanto o indutor, eles têm a capacidade de armazenar energia e devolver para o circuito em algum momento oportuno, né? Dependendo das características do circuito. Então, muita gente confunde e acha que eles podem fornecer energia para o sistema, né, para o circuito, mas na verdade não, eles só manipulam essa energia, eles guardam e liberam no momento oportuno. Quem tem a capacidade de fornecer energia para o sistema, né, são os elementos ativos, que são as fontes. Tá? E as fontes, elas vão se dividir em duas categorias. As fontes independentes, ou as não controladas, e as fontes dependentes controladas. É exatamente o que o nome diz. As independentes, né, elas não dependem de nenhuma variável do circuito, tá? Por exemplo, uma fonte de tensão, a bateria, aquelas quadradinhas de 9 volts. Se a gente liga num brinquedo, liga um LED, liga alguma coisa nela, independente do que a gente conectar a essa bateria, ela sempre vai apresentar 9 volts, né? Na situação ideal. Então, ela vai apresentar 9 volts, independente do que eu colocar nela. A mesma coisa para uma fonte de corrente independente. Então, se eu tenho uma fonte de corrente independente, então eu garanto que naquele ramo que a fonte está conectado, vai ter exatamente aquela corrente, independente dos elementos que eu adicione a esse circuito. Já as fontes dependentes ou controladas, elas são controladas por variáveis de um outro trecho do circuito, correntes e tensões. Então, a gente pode ter 4 situações. Ou fonte de tensão controlada por outra tensão ou por corrente, e fontes de corrente, né, controladas por tensão ou por corrente, né? Às vezes as pessoas tendem a pensar que uma fonte de tensão controlada só pode ser controlada por uma outra tensão, mas não. Tanto a fonte de corrente quanto a de tensão podem ser controladas por tensão ou corrente, né? Então, isso nos dá 4 possibilidades de fontes dependentes. Bom, seguindo com as terminologias, né? Então, o primeiro seria o conceito de nó. O que seria um nó? O nó é um ponto de junção, né? Na verdade, é isso. Então, quando eu tenho pelo menos 2 elementos, eu posso considerar sendo um nó. No circuito aqui, eu estou representando o nó como sendo a conexão de 3 pontos. Mas nada impede, por exemplo, que eu defina como sendo um nó essa conexão aqui, ó, entre a fonte V1 e o resistor R5. Né? Se for conveniente, dependendo do que eu quero analisar, né, pode ser interessante que eu considere esse ponto como um nó. Mas se eu não quero nada específico dessa parte do circuito, então eu não vou adicionar mais um elemento no circuito, tá? Então, nó, né, a rigor, ele é a junção, tá, de 2 ou mais elementos. E ramo?
Ramo seria basicamente um caminho, né, onde eu tenho um elemento que liga dois nós, tá? Se eu tenho um trecho do circuito que eu ligo dois nós, mas que não tem elemento nenhum, então, na verdade, ali eu só tenho um nó, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes em alguns exemplos. Mas o que seria ramo, então? Seria um trecho do circuito onde eu tenho elementos, né, um elemento ou elementos em série, tá? Então, como eu estou mostrando aí na imagem. Então, esse ramo aqui que eu tenho, aqui em cima eu tenho só o resistor R1, aqui eu tenho só o resistor R2, mas, por exemplo, aqui, ó, é um ramo só, onde eu tenho dois elementos em série. Então, se os elementos estiverem em série, então, ali eu considero um mesmo ramo. Bom, e o conceito de malha? Malha é qualquer caminho fechado do circuito que eu não tenho nenhum ramo dentro dele, tá? Então, ó, olhando aí para minha imagem, eu tenho aqui essa primeira malha, então eu teria aqui esse caminho fechado sem nenhum ramo dentro. Essa segunda malha aqui também, ó, sem nenhum ramo dentro, e aqui a terceira da mesma forma, tá? Então, se por um acaso eu dissesse, a malha seria esse caminho mais externo aqui, isso estaria correto? Não, por quê? Porque eu tenho esses ramos aqui dentro desse caminho fechado. Então, aí já não é mais malha, a gente chama isso de laço, tá? Então, se eu combinar malhas, eu obtenho os laços, certo? Então, se eu tenho um caminho fechado com nenhum ramo dentro, então isso é malha. Se tem ramo dentro, então eu chamo de laço, tá bom? Bom, e qual a diferença entre corrente de ramo e corrente de malha? Bom, primeiro, corrente de ramo seria a corrente real que eu tenho no circuito, tá? Em cada trecho do circuito. Então, por exemplo, se eu chegar aqui nesse resistor R3, abrir aqui esse trecho, esse ramo, e inserir aqui um amperímetro, né? Que é um instrumento que eu vou medir corrente. Então, quando eu medir essa corrente, o valor que eu vou ler vai ser justamente a corrente 3, que é a corrente de ramo, a corrente real que passa nesse trecho, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente for ver corrente de malha, tá? O que seria essa corrente de malha? A corrente de malha é a corrente que circula em uma malha, em um caminho fechado dentro do circuito, tá? A diferença é o quê? Porque a corrente de ramo é a corrente real, realmente, como eu mencionei, né, que passa naqueles ramos, né, naqueles trechos do circuito. E corrente de malha, ela é um artifício, né, que nós usamos para facilitar, para reduzir algumas equações no circuito, tá? Então, vocês vão perceber que realmente em algumas situações, usando corrente de malha, a gente tem uma simplificação na matemática, né, que está por trás aí da análise do circuito. Então, aqui, ó, por exemplo, a corrente I2, ela está circulando nessa segunda malha. A corrente 3 nessa malha 3 e a corrente 1 nessa malha 1, tá? Então, eu sempre vou, quando eu for usar esse método de corrente de malha, o número de correntes de malha que eu vou definir está atrelado ao número de malhas do circuito. Então, é por isso que é importante a gente ter clareza na definição de malha, tá? Porque essa quantidade de malhas vai definir o número de correntes de malha que eu preciso para analisar aquele circuito, tá? Mas e aí, como é que eu faço para relacionar, como é que eu sei, conhecendo uma, migrar para outra? Qual a relação entre corrente de ramo e corrente de malha? Bom, para isso, né, eu vou voltar a esse mesmo exemplo, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou analisar esse circuito, né? Lembrando que eu tenho aqui a corrente na malha 1, a corrente na malha 2 e a corrente na malha 3. Se eu for analisar, por exemplo, esse resistor R5, né, qual é a corrente de malha que está passando aqui? É somente I2. Então, nesse trecho, nesse ramo, eu só tenho a corrente I2 passando por ele. Então, isso quer dizer que o quê? A corrente total nesse circuito, nesse trecho, nesse resistor R5, é justamente I2. Então, a corrente de ramo, nesse caso, nesse trecho do circuito, tá? Corresponde à corrente de malha. Mas, se eu for prestar atenção, no resistor aqui R4, né, eu tenho duas correntes de malha passando nele. E aí? Como é que eu sei qual é a corrente de ramo? Qual é a corrente real que eu tenho nesse resistor R4? Na verdade, lembra que eu falei que as correntes de malha são um artifício para a gente resolver o circuito, né? Então, é como se eu considerasse parcelas, tá? Da minha corrente total. Então, se eu tenho um trecho onde passa mais de uma corrente de malha, então quer dizer que a corrente total vai ser a combinação de todas aquelas correntes de malha que passam naquele trecho, tá? Então, para a gente analisar melhor, eu vou só limpar aqui um pouquinho o circuito, tá? E vou continuar aqui enfatizando que no resistor R4 passa a corrente I2 para baixo, né? Nesse trecho, e passa a corrente 3 para cima.
E eu vou ter de arbitrar qual é o sentido da corrente real que eu acho que tem nesse trecho, tá? Isso aí não tem problema, porque se for, quando eu estiver resolvendo, se esse sentido estiver correto, vai dar um valor positivo, e se tiver trocado, vai dar um valor negativo. Então, de qualquer forma, eu sei qual é o sentido da corrente naquele trecho, tá? Então, eu vou dizer que aqui a minha corrente de ramo é X, e ela tá para baixo, né? Eu que arbitrei, e vou relacionar essa corrente de ramo com as correntes de malha. Como é que eu faço isso? Eu sei que IX vai ser uma combinação de I2 com I3, mas quais os sinais que eu adoto, né? Se eu prestar atenção aqui em I2 está para baixo, ou seja, coincide com o sentido que eu adotei para a minha corrente de ramo X. Ou seja, minha relação de I2 com IX é positiva, tá? Já se eu olhar para I3 está para cima, né? Então, ela está no sentido contrário da minha corrente de ramo, ou seja, a relação entre I3 e X é uma relação negativa. Então, como eu sei que X vai ser a combinação das duas, e eu sei que I2 eu tenho uma relação positiva, I3 eu tenho uma relação negativa, então Ix vai ser I2 menos I3. Se eu tivesse 5 parcelas, né, 6 parcelas, eu tenho de somar todas as correntes de malha que passam naquele ramo, considerando as suas devidas polaridades. Se tiver uma relação positiva com o sentido da minha corrente de ramo, então eu boto mais. Se tem uma relação contrária, eu vou botar menos, tá? Então, é assim que a gente vai relacionar correntes de ramo e correntes de malha, né? Então, nesse vídeo era isso, né? Espero que tenha ficado claro, né? Então, até a próxima.